Bem-vindos a uma jornada fascinante pela história do Egito Antigo. Neste vídeo, exploraremos a intrigante vida de Cleópatra, então preparem-se para descobrir os segredos por trás da sedução e poder que caracterizaram Cleópatra, deixando uma marca na história. Mas antes, se você ainda não se inscreveu, faça isso agora e não se esqueça de deixar seu like, pois isso nos ajuda muito. Na intrigante trajetória inicial da vida de Cleópatra, uma narrativa que se desdobra com nuances de desafios e determinação. Aos 18 anos, a morte de seu pai lançou Cleópatra em uma jornada inesperada, levando-a ao trono do Antigo Egito. Esse momento crucial revela não apenas uma sucessão de poder, mas o início de uma governante destemida, enfrentando as complexidades políticas de uma nação lendária. Cleópatra, dotada de sagacidade incomum, empregou estratégias astutas para consolidar seu domínio. Sua habilidade em negociar alianças, tanto matrimoniais quanto políticas, demonstrou um entendimento profundo das artimanhas do poder. Ao cultivar relações estratégicas, ela assegurou estabilidade e influência, enfrentando as intrigas do palácio com perspicácia. Seus movimentos habilidosos não apenas garantiram a sobrevivência do trono, mas também lançaram as bases para um reinado lendário que transcenderia os séculos. Essas estratégias astutas que moldaram os primeiros passos de Cleópatra na construção de um legado duradouro. A teia intricada dos relacionamentos de Cleópatra, entrelaçada com figuras emblemáticas como Júlio César e Marco Antônio, revela uma dimensão única de sua influência política e pessoal. A intensidade de sua ligação com Júlio César não apenas influenciou dinâmicas de poder, mas também gerou um herdeiro, Cesário, ao lado de Marco Antônio. Cleópatra forjou alianças que desafiaram as fronteiras do Império Romano. Essa intriga política não se limitou a amores e alianças, mas se estendeu a rivalidades com líderes romanos, desencadeando tensões marcantes. A relação com Octaviano, mais tarde conhecido como Augusto, despertou rivalidades que reverberariam nos eventos que moldaram o futuro de Roma. Cleópatra, uma protagonista no cenário político romano, enfrentou intrigas com astúcia e resiliência, deixando um legado que transcende os registros históricos. Essas relações complexas e nas intrigas políticas que definiram a era de Cleópatra. No épico encontro entre Cleópatra e Júlio César, uma fusão de paixão e estratégia que transcendia fronteiras. A sedução sutil da rainha egípcia deslumbrou o general romano, forjando uma aliança que ecoaria na história. Mais do que uma história de amor, essa união tornou-se um divisor de águas nas complexas relações políticas da época. Essa união não foi apenas uma paixão proibida, foi uma aliança que moldou o curso da história. Cleópatra, dotada de astúcia e visão, compreendeu o valor dessa aliança para o Egito. O nascimento de Cesarião, filho do casal, não apenas solidificou os laços com Roma, mas também alterou o curso da história egípcia. A rainha, estrategista magistral, consolidou-se como líder hábil ao entrelaçar seus interesses com os de Júlio César. Cleópatra, hábil diplomata, soube tecer uma rede de alianças cruciais para a estabilidade de seu reinado. Assim, revelamos não apenas a história de um amor icônico, mas também a construção de alianças políticas que Cleópatra habilmente construiu, uma trama de poder e paixão que transcendeu fronteiras, marcando uma era de grandiosidade e intriga política. No cenário tumultuado após a morte de Júlio César, resplandece o romance arrebatador entre Cleópatra e Marco Antônio. Este épico amoroso transcendeu fronteiras e desafiou os imperativos políticos da época. Cada olhar trocado, cada palavra sussurrada, é uma paixão que uniu a última rainha do Egito ao destemido general romano. Entre intrigas governamentais e guerras, o vínculo entre Cleópatra e Marco Antônio perdura como um símbolo imortal de um amor que desafiou o tempo e as convenções, deixando para trás um legado eternamente entrelaçado na trama do destino. A Batalha de Ácio, um divisor de águas entre Cleópatra e Marco Antônio contra Otaviano, revelou-se um épico conflito naval. Estratégias complexas e movimentos táticos moldaram o desfecho, impactando profundamente o Egito e Roma. A guerra culminou na derrota de Cleópatra e Marco Antônio, selando o destino do Egito sob o domínio romano. O declínio de Cleópatra teceu-se em meio a intricadas teias políticas e amores trágicos. Após a derrota em Ácio, a influência de Cleópatra entrou em declínio, enquanto o poder romano se consolidava. O cerco de Otaviano apertou, forçando Cleópatra a enfrentar um destino sombrio. Diante das circunstâncias adversas,
A última rainha do Egito buscou escapar da submissão romana, mas as esperanças se desvaneceram. O fim trágico mergulhamos nos últimos momentos de Cleópatra, revelando o angustiante desfecho de sua vida. Após a derrota em Ácio, a rainha optou por uma dramática morte. Envolvida em um lençol de seda, Cleópatra se entregou à morte por meio da mordida de uma serpente venenosa. Este ato intenso e simbólico marcou o trágico fim da última rainha do Egito, cuja vida foi entrelaçada com política, paixão e tragédia. Os detalhes desse evento ecoaram nas eras, deixando um legado complexo e impactante que continua a fascinar os exploradores da história antiga. O impacto da morte de Cleópatra foi profundo, deixando consequências duradouras tanto para o Egito quanto para o Império Romano. No Egito, a morte da rainha marcou o fim da dinastia Ptolomaica e o início da incorporação direta do Egito ao Império Romano. Com a desaparição de Cleópatra, o controle político da região foi firmemente assumido por Roma, consolidando ainda mais a influência romana no Oriente. No Império Romano, o evento desencadeou uma série de transformações políticas, impactando as dinâmicas internas e externas. A morte de Cleópatra foi um catalisador para o estabelecimento do governo autocrático liderado por Augusto, o futuro imperador romano, marcando assim o fim da República Romana e o início do Principado. Essa mudança monumental moldou o curso da história romana e deixou marcas significativas no desenvolvimento posterior do Império. O legado de Cleópatra transcende as fronteiras do tempo, deixando um impacto duradouro tanto na cultura quanto na política. Sua influência na estética e na filosofia egípcias ainda ecoa nas representações artísticas e arquitetônicas que perduram. Além disso, sua habilidade política notável e alianças estratégicas moldaram a trajetória do Egito Antigo e seu relacionamento com Roma. Cleópatra, como a última rainha do Egito, personifica a fusão única entre o esplendor egípcio e a crescente influência romana. Sua história inspirou inúmeras narrativas, obras de arte e produções culturais, destacando a fascinação contínua pelo enigma que envolve sua vida. Ao refletir sobre seu papel histórico, Cleópatra emerge como uma figura icônica que transcende os limites temporais, perpetuando seu legado como uma das mulheres mais poderosas e intrigantes da história mundial. Agradecemos por nos acompanhar nesta fascinante jornada através da história de Cleópatra, a última rainha do Egito. Se você se encantou com os intrigantes capítulos de amor, poder e estratégia política, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar para explorar mais conteúdos cativantes. Em nosso canal, continuaremos desvendando os mistérios de figuras históricas extraordinárias. Junte-se a nós enquanto exploramos as complexidades do passado e descobrimos as narrativas que moldaram o mundo. Obrigado por fazer parte desta comunidade de aprendizado e descobertas históricas.